recusei 3 novelas. Eles já ficaram, pô, 3 novelas? Eu falei, vou recusar mais. Se vier chatice, vou recusar mais. Quem deu o primeiro beijo de homem no nome na televisão, eu. Que exijo que reconheçam isso. Eu tive meu tempo, rapaz. Agora não dá para ganhar de mais ninguém, né? Olá, eu sou o Fefito e queria dividir com vocês um momento bem especial da minha carreira, por ocasião do aniversário dos 70 anos da TV. Em 2015, eu fui à casa do Lima Duarte conversar com ele na época dos 65 anos da televisão e ouvir as suas histórias de bastidor, desde a época da TV Tupi, a chegada à Globo. Por causa da pandemia, eu não consigo repetir essa entrevista, já que a gente tem que ficar isolado. Mas tem muitos momentos dessa entrevista feita em parceria com a TV Gazeta, que liberou as imagens para o UOL, que valem a pena ser vistos. Muitos deles, ou melhor, a maioria deles, é inédito. E você vai ver agora pela primeira vez. O Lima Duarte fala sobre aposentadoria, o Lima Duarte relembra algumas rixas na Globo, relembra, claro, personagens clássicos como o Senhorzinho Malta, mas também relembra, acima de tudo, o quanto foi importante para a história da TV brasileira. Queria, então, que vocês assistissem essa entrevista, que, para mim, é mais do que uma conversa. É um documento histórico. Com vocês, o senhor Ariclenes Lima Duarte. Lima, como é que Ariclenes virou Lima? Porque me pergunto, não é muito comum hoje em dia as pessoas mudarem de nome para ganhar um nome artístico. Naquela época, no começo da TV, todo mundo tinha um nome diferente. Só se trabalhava com pseudônimo, né? Minha mãe era espírita, eu sou de Minas Gerais. Naquele tempo tinha muito, minha mãe era, como eles dizem lá, catimbozeira. E ela era médium de incorporação, os espíritas sabem disso. E era atriz também. Eu acho que o legado maior de minha mãe, que é o maior que pode receber um ator, ter uma mãe atriz e conversar e comungar com ela como mãe, como mulher e como atriz, de ator para ator. O meu primeiro grande sucesso foi uma peça, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, lá no interior ainda, com uma peça chamada, um clássico da literatura circense, a comédia de costume brasileira, chamada Ladra. É a história de um rapaz que rouba e põe a culpa na mãe, a mãe assume a culpa por amor e é a ladra. E eu fazia essa peça com minha mãe, fiz muito sucesso. E ela ainda era Ariclenes, né? Era, e ela me olhava, ela muito mais que interpretar, me olhava interpretar e crescer em todos os sentidos em cena, que foi bonito, não esqueço do olhar dela. Mas eu comecei, como eu era retirante, né? Eu cheguei num caminhão de manga aqui a São Paulo em 1946, logo depois de terminada a guerra. E dormia embaixo do caminhão as primeiras noites, no Mercadão. Depois chegou um menino de rua como eu, mais ou menos, falou assim, vamos na zona. Eu falei, que é zona, que é zona, que é zona? Mulher. Eu falei, mulher? A coisa propriamente dita, mulher, mulher, vamos. Que é perto do Mercadão, era perto, na rua Emorés e Itabocas, ali no Bom Retiro. E eu fui, e a casa era uma polaca, a dona da casa, as polacas famosas, uma francesa chamada Madame Paulette. E ela se encantou comigo. E eu me aproveitei e me ajeitei na casa dela, saí debaixo do caminhão e fui para a zona. E fui morar com ela, fiquei morando com ela. E ela gostava muito de rádio. E tinha uma visão mais ampla do ser humano. Ela era francesa, judia. E ela um dia falou para mim, você é muito louco, você tem que fazer alguma coisa, senão você morre. Percebeu que eu tinha uma necessidade de expressão, né? Grande. Aí me levou, eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero falar no rádio, queria ser locutor, porque era o tempo das grandes vozes, não existia televisão, sim. 47, 46, 47. Aí ela me levou para fazer um teste na Tupi, que era amiga de um locutor que arranjou um teste para mim. Aí cheguei lá no teste, eu fiz o teste, a PG do Rádio Tupi de São Paulo, a mais poderosa. Eu falava, eu só falo assim ainda hoje, mas naquele tempo que eu falava, eu tinha recém-chegado de Minas. O sujeito falou assim, de onde é que sai a sua voz? Do sovaco, é?
puxa, você tem uma voz de sovaco. Que maldade. Engraçado. Eu falei, não, eu acreditei. Mas não vai embora, rapaz. Isso aqui é grandes vozes. Walter Forster, Manuel Marcelo, César Ladeira. E você tem essa voz de sovaco, você quer ser locutor, que eu tinha esperança que meu pai me ouvisse lá, que ele me mandou embora, lá em Desemboque. Aí eu falei, tá bem, fui embora. Quando eu fui saindo, deve ter ficado meio patético, meio melancólico, eu e a minha meio mãe, meio... A madame. A Madame Paulette saindo assim. O operador de som que operou, ela falou assim, vem cá, você não quer trabalhar aqui? Tinha acabado a guerra, tinha muito emprego, muita carência. Eu falei, eu quero sair da zona, eu moro na zona, quero sair da zona. Ele falou, vem cá que eu te ensino. E me ensinou a ser operador. E eu fui operador, mas eu, como era começava, eu ia às 4h30 da manhã. Eu morava longe, lá na Guaiaúna, na Penha, e o outro era no Sumaré aqui, né? Era uma viagem. Aí eu vinha às 4h30 da manhã, eu estava lá, nem dormia por ali mesmo. E abri a rádio, o porteiro não queria me deixar entrar, era um rapaz, tem que ligar. Não existia um transistor, eram umas válvulas grandes assim, que eu ligava e esperava esquentar o filamento. Porque aí punha o transmissor no ar e a rádio ia para o ar. O começo, antes do começo. Aí, e quando chegavam os caipiras para aqueles programas, vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, estou indo trabalhar. Eu ia para o estúdio, os caipiras pediam tonico de novo, eu fazia assim, ó. Até logo, Maria, até logo, estou indo trabalhar, até logo. E cada parte do corpo é um terreno, ó. Sim. Muito bom. Aí os caipiras gostavam muito. E aí você virou operador de som. E sonoplasta, né? Um dia o Eduvaldo Viana, o velho, pai do Vianinha, né? Chegou e me perguntou, o que é esse negócio que tem de manhã? Não, é um menino, ele era diretor, é um menino que vem aí, imita porco, galinha, cachorro, cavalo, tudo. Manda ele vir falar comigo. Eu fui falar com ele, ele disse, o que é que você faz aí? Eles pedem para imitar os caboclos, e eu imito, eu sei imitar cachorro, porco, galinha, tudo. Lá da roça. Ele falou, vem imitar para mim. Aí eu passei a sessão na Praça do Valdo Viana. Que ótimo. Aí um dia ele me deu um papelzinho na Rádio Teatro. Eu falei, seu Sal, eu tenho voz de sovaco, hein? Ele falou, não, preciso de uma porcaria dessa mesmo. Eu fui lá, falei. Fiz sucesso. Ele disse, que nome eu falo no fim? Tem que falar no fim do rádio, que nome eu vou falar? Participou. Falei, o senhor fala Ariclenes Venâncio Martins. Eu disse, o quê? Você é baiano? Falei, não, sou mineiro. Ariclenes Venâncio Martins. Pode trabalhar com esse nome, não, rapaz, está muito comprido. Arranja outro nome. Estava começando a usar 2 nomes próprios, que é uma coisa meio recente, né? Eu falei, o senhor põe Luiz Alberto. Ele disse, é nome de viado. Isso é viado, rapaz. Não, esse negócio de João Paulo, para com isso. Arranja um nome de homem, um nome forte. Eu falei, poxa, aí eu não sei, vou telefonar a minha mãe. Lá no interior, com magneto, aqueles telefones, né? A mãe, filho, mãe, eu vou trabalhar no rádio. Ela disse, que bom, meu filho, trabalha assim, é bom. Mas eu preciso arranjar um outro nome, que esse meu nome não serve. Ela disse, como seu nome é lindo? Mãe é mãe? Mãe é mãe. Mas não pode, mas é muito comprido. Ela diz, olha, põe o nome do meu guia de luz, que você vai ser muito feliz. Ele chama Lima Duarte. E eu sou obrigado a acreditar em milagres. Deu tudo certo. Não sou obrigado. Tava certa sua mãe. Então foi. Ela me batizou a segunda vez, como Lima Duarte, como diz o Guilherme Weber. Então aí nasceu o Lima Duarte. Boa parte das pessoas do rádio migrou para a TV. É assim que a TV começou, em 1950. A TV chegou no rádio. Eu trabalhava na Rádio Tupi. O diretor era o Walter Forster. E eu liguei o microfone naquele falou, liga aí o microfone, quero ouvir a voz dessa moça aí. Era um vidro assim, ficava lá no estúdio falando, né? Eu liguei e ficava olhando ela falar assim, era usar uma franjinha muito bonitinha, muito bonitinha. Então é uma senhora bonita até hoje.
Mas e os caras perguntaram, o que você achou da voz? O que você achou da voz? Eu falei, é bonitinha. É gostosa. E ela ficou brava. Naquele tempo elas ficavam bravas. Lima, como é que foi a sua transição para a TV no seguinte sentido? Você achou que era um Big Brother? A vida me contou também que as pessoas achavam que, como estavam na TV, se elas fossem ao banheiro, todo mundo ia ver no começo. Tem essa viagem. Mas você estava na inauguração da TV. Você participou como ator da inauguração da TV? A inauguração foi o seguinte, foi um programa de inauguração, né, escrito pelo Túlio de Lemos e Aurélio Campos, que eram as pessoas daquela época. E teve uns discursos de praxe, cortou a fita, uma poetisa disse, e depois teve música e literatura, a ideia era essa, né? Mas aí você participou como ator. Aí fizeram um trecho do Deus lhe pague, do José Camargo, que era um hit fantástico do teatro na época, né? Deus lhe pague. Eu fiz o velho, que é o cavalo de batalha do Procópio Ferreira. Deus lhe pague, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Tinha que ser meio com sotaque português, porque os atores daquela época falavam todos com sotaque, né? Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Se vinha o Périx, dava uma esmolinha, Deus lhe pague. Ele era muito rico, muito inteligente, um gênio, mas se fazia de mendigo por amor. Então fiz um trecho do Deus lhe pague do José Camargo. E o clima nessa época? Porque vocês fizeram ao vivo. Ao vivo, eu li, inclusive, que só depois que estava tudo pronto para inaugurar a TV, que perceberam que não tinha TV suficiente no país para assistir. Nem tinha que colocar no dia seguinte no ar. Não, então todo mundo improvisou. Tinha, o Chateaubriand era louco, né? Paraibano. Ele chegou, os engenheiros americanos e tal disseram a ele, está pronta a televisão, ele bote no ar, bote no ar. Aí disse, peraí, doutor, se não tem receptor, vou botar no ar. Para ninguém assistir. Não, então voltou, pegou um Constellation da Pané, voltou aos Estados Unidos, comprou 23 aparelhos e trouxe. Ela foi para o ar assim, com 23 aparelhos espalhados por São Paulo. Hoje em dia todo mundo briga por audiência, mal sabem as pessoas que tinham 23 televisões. Foi um no Viaduto do Chá, um no Cinemetro, ali na Júlio Mesquita, um na 7 de Abril, um no Pacaembu, aparelhos. E estava lá, e a televisão foi pro ar com esses 23 aparelhos. Depois teve uma festa, depois dessa tal Deus lhe pague. O Cassiano era o diretor, o primeiro diretor. E muito, muito, muito meu querido amigo. Não é aqui, não, na outra casa que eu tenho uma fotografia com ele e o Erlon Chaves. Mas aí ele sentado comigo, ao meu lado, jantando, ali era um jantar, assim, ele virou e disse, e amanhã, hein? Não tinha nada para pôr no ar. Eu falei, você vai correndo nos consulados procurar filmes. Então era uma televisão louquíssima, tinha filmes sobre doença venérea, assim, né? Antes e depois, antes da sífilis, depois da sífilis. Que educativo, que agradável de ver em casa, né? Era uma televisão, era um happening, né? Era assim os primeiros dias. Até que começaram vários musicais e tal. Eu era sonoplasta e tinha a sala da sonoplastia, com muito disco de som, ruído, música e tal. Ficava na sala a minha roupa de cangaceiro, porque eu fazia uma novela que eu era cangaceiro. Então eu terminava a sonoplastia do rádio, guardava os discos, vestia a roupa do cangaceiro e ia para o estúdio. Ficava o pater no ar, o índio, aquele índio. Tinha 2 salários? Eu ficava, não tinha nada, isso aí foi uma briga. Ficava o índio, 3, porque era rádio até, né? Ficava o índiozinho no ar esperando eu me vestir. Aí eu ia para o estúdio, ok. E eu começava a fazer umas novelas do Pérez Leal, de cangaceiro. Você falou em novela, você estava na primeira novela brasileira, Sua Vida Me Pertence. Sua Vida Me Pertence. Olha, falando assim é muito mais agradável de ouvir. E foi o primeiro bandido. Você era um vilão? Era. Então você é oficialmente o primeiro vilão da teledramaturgia nacional. Teve o primeiro beijo, não teve? Você tentava atrapalhar o beijo da Vida Alves, era isso? Eu era um advogado, não me lembro bem, era um advogado meio ráfia, um safado sem vergonha. Não tentava atrapalhar o beijo, tentava atrapalhar a união, né? Porque eu queria os bens de outra família, essa coisa assim. Você beijou nessa novela, não? Não. Demorou para você beijar na TV? Quem beijar? Porque está louco beijar? Era uma coisa...
A televisão era outra, esses lábios se unindo em lascívia e penetrando o recôndito do lar, no âmago da família. Não é possível, não beija. Mas aí os artistas queriam beijar, o juiz falou não beija, o general falou não beija, o governador não beija, mas os artistas beija, é o happy end, beija. Aí saiu o veredito, a novela ia pro ar às 7 horas, saiu o veredito às 6, beija, de boca fechada. E evidentemente fechada, não é? Sim. É. Foi um escândalo na época? Foi na época, chamou atenção. Foi um escândalo. Você lembra do seu primeiro beijo na TV? Não, rapaz, não lembro, viu? Será Já foram tantos, né, Lima? Muito demais. Uma Como coisa que que eu você vou te beijou Beck contar. Faria? Uma coisa que eu vou te contar, a primeira mão, hein? Hoje tem muita essa conversa de homem beijando homem. Sim. Quando é que vai sair o beijo gay, beijo homo? Bom, sabe quem deu o primeiro beijo num homem na televisão? Mentira que foi você. Eu. Não acredito, me conta essa história. Eu te conto essa história e foi, sabe em quem? No Cláudio Marzo. Beijei a boca do Cláudio Marzo. Galãs, olha Ninguém só. vai na televisão ao vivo, em Eu preto sabia e da branco. Vida Alves e da Georgia Gomide num teleteatro. Fui eu que dei o primeiro beijo. E te digo como, em que circunstância. Quem sabe, conhece. Foi na peça Panorama Visto, na televisão. Panorama Visto da Ponte do Arthur Miller. Aham. A trama é a seguinte, eu era se passa todo no Waterfront, no cais do Porto de Nova York, italo-americanos. Quem dirigiu foi a Wanda Cosmo, não tenho certeza. Mas era eu que fazia o italo-americano portuário, estivador, e tinha uma filha de criação, que era a Rita Cleós, uma atriz, loirinha, bonitinha. E a minha mulher era a Wanda Cosmo, que dirigia. E nós criávamos aquela menina, grande amor. E um dia ela aparece com... ela tem um noivo, namorado. O quê? Quero saber quem é esse homem, quero saber quem é o sujeito. Não era baiano, perdão. Era italo-americano, sei lá. Quero saber quem é. Não é, você namora, você é bicha, não sei o que lá, viado, porque o cara era meio... Aí ela traz o Cláudio Marzo, eu disse, é isso aí, você tá namorando isso aí é um viado, você não vê que ele é viado, quer ver como ele é viado? Pega e dou um beijo violento, é uma grande cena. Eu imagino o escândalo da época, os dois homens Dei que um se beijo beijavam na na boca, TV. não, nem foi Não escândalo, foi? porque a cena era muito forte. E era muito bem colocado. Sim. Era psicologicamente correto, então peguei e dei um beijo na boca, o Cláudio fez assim. Entre o Ficaram zoando enojado, vocês. entre o enojado mesmo e o personagem. Assim, viu como ele viu? Rolou zoação nos bastidores depois? Não. Cláudio era muito meu amiguinho. A Rita Cleós é que ficou bem na cena também, que ela era loirinha assim. Todos os estupefatos, apavorados com a atitude daquele homem, que era pura paixão. Sim. Então, quem deu o primeiro beijo de homem, num homem, na televisão, eu, que exijo que reconheçam isso. Tem que reconhecer, tá reconhecido aqui agora. É, Eu tô pensando aqui. Os que conhecem a peça, conhecem a situação, claro. Sim, claro. Mas por que ser diretor? Como é que você virou diretor de TV? Era difícil naquela época? Sem estrutura, Olha inclusive? aqui, olha. O Cassiano Mendes, quando foi escolhido para ser o diretor, o primeiro diretor, foi uma reunião que houve aqui no Sumaré, os diretores da associada, afinal a televisão vai para o ar, quem vai dirigir? Fizeram uma reunião para escolher o diretor. Os candidatos eram Walter George Dust, Túlio de Lemos e Cassiano Mendes. O Cassiano Mendes, antes da reunião, exibiu um curta-metragem que ele fez. O que me dera achar esse filme, chamado A Gata. Eu era o protagonista, eu era bonitinho e trabalhador. Então, A Gata, ficaram encantados com o curta-metragem. Então, o diretor vai ser esse, Cassiano Mendes. Eu fico imaginando que televisão teríamos se tivesse sido Túlio de Lemos, que era uma cultura imensa, um amor de pessoa. O Walter Jorge Deste, que é um homem definitivo para a teledramaturgia brasileira, fez tudo, que até hoje repercute
Foi Walter Jorge Durst que fez. Inclusive a grande adaptação do Grande Sertão Veredas que o Avancini dirigiu. Sim. Ele fez tudo. E esse era, mas aí o Cassiano passou esse filmezinho, ficou escolhido. Era o protagonista do filme. Aí o Cassiano disse, eu aceito ser o diretor, o senhor Lima Duarte for meu assistente. Eu falei, o que é isso, cara? Quer destruir minha vida? Eu sou o melhor sonoplasta do Brasil. Vou deixar de ser sonoplasta para trabalhar com esse negócio de televisão aí, que pensa que vai fiscalizar a vida dos outros. Não quero saber. Televisão não era nada. E o rádio era grande potência, Rádio era grande, claro. rádio era grande mesmo. E eu não quis. Então, daí começou. Quando o Braulio Pedroso, que era um grande autor, fez 4 novelas, eu dirigi 2, o Boff e o Rebu, e o Boff e o Beto Rockefeller, e interpretei uma, o Rebu, que eu fazia o boneco lá. E só não fiz uma, que é o Cafona. Essas 2 que eu dirigi eram Beto Rockefeller e o Boff. O Boff era uma novela, olha o Braulio, que cabeça, naquele tempo, era a história de um bofe. Um cara que comia um homem, um outro homem. Era uma união gay. Era um dono de uma grande negócio de vender quadro, um marchand, que tinha uma grande... E se apaixona por um lanterneiro no Rio de Janeiro, funileiro. Porque o funileiro pegava as latas e ficava dando maquelada, era meio louco. Cláudio Marzo, meio louco. E o cara foi lá e disse, ele faz obras de arte, olha esse paralama, olha esse negócio e tal. E promove uma exposição do lanterneiro. E o lanterneiro casa com ele. É a história disso. Foi um fracasso, né? Claro. Mas, nossa senhora, o maior fracasso da Rede Globo, o Boff. Eu era o diretor. Eu fui para a Globo para ser diretor do Boff. Porque eu tinha dirigido o Beto Rockefeller, que foi um sucesso. Um estouro. Não é um sucesso. Você fez grandes papéis. Não foram pequenos papéis, foram grandes papéis. A Samutema mexeu com esse país, Senhorzinho Malta mexeu com esse país. Queria saber como é a pressão. E o Zeca Diabo também. Zeca Diabo, claro, como eu não estava estudando Zeca Diabo. Como é muita pressão você estourar com um personagem? E ajuda a estourar depois, porque aí você já sabe como lidar. Porque eu fico pensando, a pressão pelo sucesso, ou para repetir o sucesso, deve ser grande. A pressão do público, que passa a te reconhecer mais. E mesmo a cobrança dos atores, que passam a te dar mais texto, mais história. E aí você tem uma grande responsabilidade de levar a trama nas costas. Você se preocupava com isso? O personagem acaba sendo um grande inimigo, você fica refém dele, né? Tudo que você faz, você está repetindo. O Paulo Gracindo, que era o maior boquirroto do mundo, queridão amigo meu, o Paulo Gracindo, eu fiz uma novela, O Capote, do Gogol. Ele chegou no dia seguinte, Zeca Diabo em Moscou, hein? Porque ele disse que eu fiz o Zeca Diabo no Gogol. Então, você fica refém do personagem, tudo que você faça parece que você mesmo, acho que o nariz é meu mesmo, e tal. Mas você... Eu acho que cada personagem é único. Se você faz mesmo, se apaixona mesmo e acredita mesmo nele, mergulha mesmo nele, ele é único. Você ficou feliz com o resultado do Salvador da Pátria? Porque eu lembro que a novela tinha um objetivo claro e durante essa novela a Globo intercedeu por questões políticas e pediu para que a trama fosse mudada. Você estava do lado do Lauro César, você estava do lado da Globo, você estava do seu lado? Como é que você reagiu a essa polêmica? Bom, eu tinha um personagem, me foi proposto um personagem, eu procurei fazê-lo com toda a grandeza que eu imagino que ele tem. Um personagem que é um nada, que vem do nada, que continua sendo nada, uma metáfora desse país, cheio de possibilidades, de coisa, e não consegue realizar nenhuma dessas possibilidades. Ele vivia sozinho com a mãe dele, e a única paixão dele era a Santa Mãezinha, né, que se chama Santa Mãe, minha Santa Mãe. Não sabia ler, não sabia escrever, mas tinha um dom, tinha uma propriedade. Ele pegava nas flores e elas vicejavam. Eu era o salvador da pátria, né, um homem que vem do nada. Eles começaram a achar que era político. Uma metáfora para o Lula, que na época estava em campanha presidencial. E então, muda. E brigaram, discutindo, mas afinal de contas, o Lauro sofreu muito, que era o autor, muito. Eu falei, olha, eu vou conduzir o personagem até onde ele for,
E quando for o personagem. Se for outra coisa, aí eu nem saberei fazer, eu peço para parar e tal. Mas o personagem não mudou muito, não teve que se apaixonar, tomou aulas de dicção, assim, aprendeu a falar. A Glorinha Beutemüller foi lá e ensinou ele a falar. Eu pensei aprender a falar, botar roupa, assim, botar uma gravata e assumir um porte de senador, até que pode ser bem interessante se a alma dele continuar do Sassá. E ainda dar uns beijinhos na Maitê Proença de brinde. Teve que casar com a Maitê, né? E a Maitê era bonita, a curva do personagem. Sim. Era bonita porque ela era uma antropóloga. E foi para a fazenda, onde ele trabalhava, para fazer um trabalho sobre as mentes primitivas, né? Sobre a arte e as mentes primitivas. E se apaixona, porque é muito bonito, porque ele tira a mãe e bota ela no lugar Sim. da mãe. Aqueles olhos, aquela coisa. Ele era um primitivo, Sim. ele fica olhando e ela falando, e ele fica olhando as ideias, as coisas que ela dizia com aqueles olhos. Ele se apaixona. E diz para ela um dia, eu sou seu, a senhora faz o que quiser, a senhora faz o que quiser comigo, eu sou seu, sem você eu não existo. Aí a Maitê percebe que ele está com aquela alma na mão, fala, meu Deus, o que eu faço com ele? Eu tentei estudá-lo. Era bonita a metáfora, porque ela era inteligente também e culta. E foi um sucesso na época. Meu Deus, o que eu faço com esse homem que me deu a alma dele para mim? Era bonito Sim. isso. Sim. E afinal de contas casa com ele. Mas a única coisa meio forçada é que nós... Porque tudo que houve forçado, eu escamoteei. Mantive o Sassá Mutema até o fim. Apesar de tudo e contra tudo. Uhum. Mas casar com ela foi complicado. Casar com ela foi difícil. Sassá Mutema, enquanto casava com a lindíssima Maitê Proença. Ainda tem gente que se reconhece muito pelo Senhorzinho, imagino. Qual? Sim. Senhorzinho Malta, deve ter gente que faça assim pra você na rua. Tô certo ou tô errado. Ele é o seu personagem mais popular? Era assim, esse negócio do tô certo, que deu certo, esses chavões pegam se tiver psicologicamente correto, né? Se sair inventando, aí não pega porque Sim. o público não é idiota, fala, tá. Mas acontece que eu falo muito com as mãos. E o Senhorzinho Malta era um bicheiro sertanejo, né? Então ele tinha muitas pulseiras, joias, camisas de seda, enriqueceu com aqueles golpes. O Banco do Brasil financiou o plantio da mandioca no Nordeste, para salvar o Nordeste com a mandioca. Quer dizer, roubaram muito. E o Senhorzinho Malta era um beneficiário desse dinheiro da mandioca. Isso é que eu pensava. E tinha muito ouro, muita coisa, eu falo muito com a mão. O rapaz do som falou assim, Lima, você fala, você está falando, tá isso. Eu falei, vamos incorporar. Eu pensei, eu faço aqui, mostro para o público. São os ouros que estão fazendo barulho. Sendo alguém com experiência em operação de som, você já sabia que podia fazer. Pois é, e quando você faz, por exemplo, pergunta, estou certo ou estou errado? E sacode os ouros, você não fala que está errado. Não fala, você diz, eu estou certo ou estou errado? E mostra os ouros, o poder. Sim. Aí você diz que está certo. Então funcionou muito, né? E funcionou tanto que você conseguiu tirar a Viúva Porcina do Roque Santeiro. Você mudou o final da novela. O final foi o seguinte, você sabe que essa novela foi proibida, a primeira. Sim. Que era Bete Faria, Viúva Porcina. Chico Coco. Mas é uma história maravilhosa, fundamental para a telenovela brasileira, porque foi proibida no dia de ir para o ar. Antes do Jornal Nacional, eu me sentei, fizeram 20 capítulos, os 20 mais difíceis. Construir a cidade, guarda-roupa, definir a linha dos personagens, fazer o elenco. Aí pronto, faz 20 capítulos. Elas são dificílimos. Tanto que eles gastam fortunas imensas nos primeiros Sim. capítulos. Foi assim com o Roque Santeiro. Me sentei para assistir, veio o Jornal Nacional, e no Jornal Nacional é que eles já fizeram, está proibido, não vai para o ar. Ministro Armando Falcão, aquele nada a declarar.
E proibiu. tiveram que fazer uma outra novela, Toque e Descacho. Aí, no dia seguinte, aí puseram um filme, qualquer coisa, no dia seguinte teve uma grande reunião na sala do Boni com todo o elenco. Isso é definitivo para a história da telenovela e da cultura brasileira. O Boni diz, olha, vocês devem ler o contrato de vocês, que mediante motivo de força maior, a organização despede tudo por justa causa. Estão todos na rua. Um elenco inteiro, difícil, né? Você, pelo amor de Deus, a não ser que você me apontem uma novela em 15 dias. Está aí a Janete Claire, que vai dizer se tem ou não tem novela. O Dias Gomes não quer mais saber, saiu fora, que os primeiros capítulos eram do Dias Gomes. Aí a Janete diz, olha, eu tenho uma novela de rádio. Tem que ser com esse elenco. Tem papel para 2 homens, que pode ser o Lima Duarte e o Chico Coco, que eram os 2 homens da novela Proibida. Tem papel para Beth Faria, que é a Porcina, e para todos, Lutero Luiz, Ari Fontoura, Armando Bogos, o elenco. Tinha papel para cada um. Cabe nos fazer em 15 dias uma novela. Aí nós nos comprometemos, se não estava todo mundo na rua, bom, tá ok. Vou fazer uma sinopse do Bem Amado, o Zeca Diabo. 15 capítulos, 15 dias, né? E o Paulo Biratã, que tinha ido daqui, que foi meu editor em Beto Rockefeller, não, em Roque Santeiro. Beto Rockefeller. O Boni falou, eu preciso fazer um apanhado de 200 capítulos, porque tinha o Bem Amado, fazer 15. Aí quem vai fazer? O Paulo Biratã. Paulo Biratã veio e disse, Lima, você me conta, porque eu nem assistia a novela, me conta como é que foi para eu aproveitar o essencial. E eu contava para ele, ele fez 15 dias de Bem Amado, enquanto preparávamos Pecado Capital. Aí Beth Faria chegou e disse, não, eu não quero fazer o Roque Santeiro definitivo. Aí fizemos o Pecado Capital com elenco original de Roque Santeiro. Sim. Chico Coco era motorista, não sei. E foi um sucesso tão grande que ganhou até remake. Grande, estão vendendo hoje. Está muito bem vendido. O Pecado Capital, eu fico olhando. A turma inventa que é o Sean Connery, porque eu estou meio mal. Sempre foi cara de galã. A turma assim, não, mas é o Sean Connery. O que é isso, Sean Connery? Que era uma história ótima, que mexia com ética, o cara achava uma mala, você era meio fascista. Era fascista, sim, porque era o Dias Gomes. E a turma dizia, é o Dias Gomes que está escrevendo, porque ele foi proibido na outra, ele está escrevendo essa e tem fascismo, denuncia o fascismo do governo. Tem esses lances aí. O fato é que quando 10 anos depois, o sucesso, esse Pecado Capital, um grande sucesso, todo mundo adorava. Sabe quem eram os maiores telespectadores do Pecado Capital? O Caetano Veloso, que falava. Puxa, que novela maravilhosa, aquelas músicas, sucesso. Como é que era a minha música? Era... Dinheiro na mão é vendaval, era do Carlão. Não, esse era o tema, né? Dinheiro na mão é vendaval. Meu era... El dia que me queira, um boleirão. a roça se engalana. Maravilhoso. E eu casei com a Beth também. Eu ganhei do Sassá um tema lá, ganhou, e ganhei também na Guiana. Ganhou do Carlão e também casou com a protagonista. Meu tempo, rapaz. Agora não dá pra ganhar de mais ninguém. Né? Não, mas olha... Só pra ganhar o Cláudio Márcio, coitadinho. Você já mostrou seu poder, Lima. Já mostrou seu poder. Mas 10 anos depois você refez o Roque Santeiro. 10 anos depois. Aí liberaram a abertura lenta e gradual da política, do Geisel. Pode ser feito, pode fazer o Pecado. Aí o Dias falou, não faz mais, eu não quero fazer. E aí o Aguinaldo Silva assumiu. O Aguinaldo Silva assumiu e fez a novela até o fim. Mas foi um sucesso tão grande, tinha 100% de audiência, 90%, essas coisas, loucuras, né? Que o Dias não concordou com o final do Aguinaldo. E quis voltar. O final do Aguinaldo tinha coisa que é recorrente na obra do Aguinaldo também, isso, a mulher vencer, né? Que os senhorzinhos matam canada. Lima, como é que você vê esse movimento agora de alguns nomes estarem se aposentando na Globo? A Globo está aposentando alguns diretores e alguns executivos.
No caso de atores têm trabalho a vida inteira, porque vai ter sempre personagem para todo tipo. Mas você fica triste quando você vê os amigos sendo aposentados? Não, eu acho natural, passou. Eu não acho natural, eu acho que o comércio, as jogadas, sempre magoam, sempre ferem, né? Mas acho que tem me preparado para esse momento. Uma aposentadoria? Para que me digam ou que olhem para mim como uma pessoa que passou. Eu duvido que isso aconteça. Um artista que passou, uma pessoa. Eu duvido que isso Possível. aconteça. Não me preocupa tanto. Olha, eu estava o Boni me convidou para ir na festa dele, né? Me deu aquele quadro lindo do Boni, a dedicatória, então é fantástica. Sim. Diz que eu fiz tudo, ensinei tudo a ele. O Boni, bem, ele me convidou para ir no carnaval, sair na Beija-Flor de Lopes num carro dedicado ao Boni. Sim. E até a secretária disse, não, você não vai se incomodar. Eu disse, não, eu teria preferido que ele me pedisse um rim, mas eu vou. E fui lá. Mas foi a última escola, o último carro. Saiu às 7 horas da manhã. Ele tinha cheio de luz e tecnologia, Boni. Não saiu nada com o sol. Quase que nós pusemos a escola no segundo, não sei o que lá. Mas eu cheguei lá, eram umas 10 horas, e ficamos esperando até às 7 da manhã. Estava sentado num banco, Moacir Franco, eu, o Tarcísio e o Renato. E aquele desfile de egos por ali, naquelas camarotes, né? E a gente assistindo, meio cansado, não podia nem beber, porque tem que sair em pé, aquele negócio lá, carro, né? Falei, pô. Aí, mas tomamos champanhe, arroz, tomamos um pouquinho, e o Renato muito magoado. Eu cheguei lá, uma hora fiquei bem paciente. Falei, Renato, acabamos. Acabou. Vem gente atrás, e a gente tem que dar o lugar. Aí, é tudo muito bobinho, claro que nós sabemos mais. Ele diz, mas a experiência que é experiência, eles mandaram a Xuxa embora. Né? Não vai mandar você e eu? Não, acabamos. Eles dão um contrato aí meu que vai até o fim. Eu tenho 85 anos, acho que deve ir até o fim da minha vida. Mas acabou. Aí ele ficou muito chateado, ficou doente uma semana depois. Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer com o Renato? Aí ele me convidou para fazer esse negócio dele, eu falei, vou fazer. Telefilme. Mas, falei mesmo, a gente deve estar preparado para esse momento. É difícil, é muito difícil. A vida é difícil. O fim da vida é muito difícil. Mas ocorre. E que você tem que enfrentar, tem que saber. É o que eu estou tendo. Eu vivo lá no sítio, gosto muito, tenho um modo de vivendi muito bom, gosto muito de certas coisas que seleciono para mim, para a minha vida, e vou fazendo aí mais ou menos o que a Globo me pede. Eu recusei 3 novelas. Eles já ficaram, 3 novelas? Eu falei, vou recusar mais. Então, isso é que fez de um caboclo um ator. Um dos maiores atores desse país. Obrigado, Caboclo. Querido, queria muito te agradecer, foi Fala incrível. muito, espero que tenham se aproveitado de alguma coisa, dado umas risadas. Qual?